Olá, seguidores. Nesse vídeo eu rebatei as argumentações de mais um influenciador que está falando besteira sobre fundos imobiliários, que no caso o Rafael Zattar do canal Carteira Z. E aqui eu não conheço esse influenciador, então não vou dizer que ele está utilizando aqui do hate contra fundos imobiliários para ganhar engajamento. Eu não acompanho o canal desse rapaz aqui, então não vou cravar isso. Mas já vi vários outros que fizeram isso para ganhar engajamento, né? Para crescer, porque é algo que sempre gera muita visualização. Que o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Primeira coisa que eu preciso deixar bem claro, estamos sim passando por um momento delicado em fundos imobiliários. Não sou igual o Baroni que tampa o sol com a peneira. A gente está sim passando por um momento ruim em fundos imobiliários, né? Aqui um plano de governança imenso, principalmente a partir de 2024, quando os gestores não conseguiram fazer mais captações, muito gestor começou a fazer de tudo para aquecer o patrimônio da sua gestão. Então tem sim muita coisa ruim acontecendo com os imobiliários, mas vejo muita gente fazendo críticas e com pontos que não fazem nada a ver, tá? Então, isso aqui é os pontos, as sete besteiras foram ditas aqui pelo Rafael Zattar. Antes de começar pelos pontos, ele citou aqui um pré-ponto, né, um ponto zero, que fala que muitos fundos imobiliários você recebe R$ 1 de rendimento e perde 60 centavos de desvalorização, que é basicamente tá tratando como se todos os fundos fossem um XP11 que já há algum tempo vem distribuindo amortização e com isso ele paga um bom rendimento, mas a cotação e o patrimônio está sempre caindo e em que ele trata como se todo fundo imobiliário estivesse desvalorizando, né? E aqui sobre a questão da desvalorização, você paga e perde na cotação, é bom lembrar que a gente está aqui no momento de crise para renda variável, né? De NTNB lá nas alturas, está passando valores recordes de PCA mais 8. E comparar preços com o passado aqui, tem que tomar cuidado para não comparar a temperatura no verão e no inverno, né? Eu vejo muita gente fazendo isso, comparando preço de bull market com bear market. Então você realmente vai ter desvalorização nesse tipo de comparação. Em determinado ponto, ele também fala que fundos imobiliários é quase uma religião. Realmente temos alguns fundos como o Alzirão e a LZR11, o pessoal de Gari 11, que realmente se transformou em uma religião, tá? O pessoal da Gari, inclusive, tomou emissão abaixo do IP disfarçada por ser uns gados que de gestor, algo muito bem feito que eu achei de risada aqui do pessoal que ficou defendendo aqui esse fundo modinha. No entanto, o movimento de haters com os familiares também é quase uma religião. Mas enfim, vamos aqui para o primeiro dos sete pontos aqui que o Rafael Zattar é, colocou como motivos para ele ter vendido fundos imobiliários. Pois bem, o primeiro motivo que ele elencou foi o risco de liquidez. E para mim isso aqui é uma das coisas mais bobas que eu ouço falar sobre fundos imobiliários, tá? É, e é que ele falou que quando tiver muita gente querendo vender, você terá dificuldade para vender suas cotas, isso aqui pode ser ruim. Isso aqui para mim é uma groselha das fortes, tá? Meu amigo, se o mercado estourar, vai cair para todo lado. Veja no caso das ações lá em março de 2020. É liquidez muito elevada, mas de qualquer jeito. Tem liquidez, mas caiu de forma abrupta, né? Então, não quer dizer muita coisa isso. Além de que as quedas por fluxo ou falta de liquidez costumam ser as maiores oportunidades. Então, esse pessoal aí que fica tremendo na base quando tem uma queda que é motivada por falta de liquidez, desculpa, mas você é uma sardinha, você ainda tem que amadurecer muito. Quando tem queda por questão de liquidez, eu quase solto foguete, tá? Isso aqui é um ponto que exige um pouco mais de maturidade, mas você vê um ativo seu caindo e não acontecendo nada, absolutamente nada, apenas por falta de liquidez, eu solto foguete, tá? Solto foguete mesmo, uma maravilha ver o pessoal vendendo aqui por questão de liquidez. E também aqui vejo muito investidor, pessoa física que reclamando dessa questão de liquidez. E
aqui para mim esses investidores foram completamente lobotomizados por grandes influenciadores que querem te influenciar a comprar fundos de gestoras grandes, que são aquelas que bancam esses grandes influenciadores, né? Eu vejo que muita gente que vai lá, aporta R$ 1.000 por mês e fica reclamando de uma liquidez de R$ 500.000. Não faz o melhor sentido. O cara vai colocar R$ 1.000 aqui no mês inteiro em vários FIIs. Ela vai lá e reclama que o fundo tem aqui uma liquidez de R$ 300.000. Pelo amor de Deus, cara, se coloca no seu lugar. Tem liquidez de só para você. Você está pensando que é o quê? Você tem uma carteira de dezenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais? Isso é uma sardinha, cara. Deixa de burrice, ficar repetindo aí que esse pessoal de grande influenciador fala que não tem liquidez, porque não tem liquidez uma ova. Aqui, ó, RIF 11, fundo excelente. Liquidez R$ 300.000 aqui, R$ 185.000 média diária. Vai falar que você não consegue colocar aqui? Você está colocando quanto por mês? R$ 100.000? R$ 300.000? Desculpa, você é burro, cara. Você é burro, você tá repetindo essas coisas aí. Você quer essa questão de liquidez. Burro não, eu peguei que pesado, né? Você foi enganado, né? Que tava esperando meio pesado. Chamar de burro já foi meio pesado, né? Mas, desculpa, mas você foi enganado, tá? Liquidez com imobiliário, diferença nenhuma para investidor sardinha. Nenhuma, nenhuma mesmo. Ok, então vamos aqui para o próximo, o ponto 2 aqui que o Rafael Zatar colocou como motivo para venda em fundos imobiliários. Tributação ineficiente. Aqui ele cita o ponto aqui de que você tem que pagar 20% de imposto de renda na venda do seu fundo imobiliário. Você tem a isenção no seu rendimento, mas você tem que pagar DAF, né, que é você venda com lucro. Primeiro, aqui em fundo de papel você não tem esse problema, ou tem menos, porque você não tem valorização em fundo de papel. Aqui é um ponto que você não deve esperar, né? Valorização em fundo de papel. FII Infra, então, nem se fala, você não paga imposto sobre valorização de jeito nenhum. E aqui fundo de tijolo, realmente, fundo de tijolo, FOF, onde você tem mais abertura para valorização, você teria que pagar esse imposto, mas para mim isso aqui não é o motivo de você deixar de ter fundo imobiliário por conta disso, tá? Não vejo como motivo. Vamos aqui para o ponto 3. Ele cita dividendo ilusório. E aquele que é uma teoria de que fundos estão distribuindo valor ilusório na forma de devolução de capital. E que, sinceramente, não sei de onde que ele tirou isso. Isso aqui, inclusive, é um ponto que pode dar um problema grave para a gestora, porque, inclusive, problema grave com a receita, tá? Porque senão, se tivesse essa devolução de principal, seria amortização, no caso seria algo tributável. Então, a Receita Federal iria bater aqui na porta do fundo imobiliário que estivesse descumprindo essa questão de estar realizando devolução de principal, tá? Porque rendimento não é tributável, mas amortização pode ser tributável. No entanto, temos sim um caso, o fundo CACR11 da Cartésia, que na cara dura vem fazendo uma contabilidade criativa para estar distribuindo caixa. Tirando esse caso aqui, não me recordo de nenhum outro em que o fundo imobiliário esteja fazendo alguma coisa escondida para estar distribuindo principal, tá? Distribuindo caixa. Tem os outros fundos como o Life 11, que tem uma contabilidade meio questionável, mas aqui ele fala que não é um caso ou dois, mas também não cita esses vários casos imobiliários que estão fazendo devolução de principal. Então aqui, sinceramente, um ponto que não faço a menor ideia de onde é que esse Rafael Zatat tirou isso, de que os fundos imobiliários eles estão fazendo devolução de principal para complementar o rendimento distribuído. Ponto 4. Valor patrimonial defasado. E aqui é mais ou menos verdade esse ponto que ele fala, tá? Aqui a metodologia de fluxo de caixa descontado ele penaliza demais o VP de fundos de tijolos. Isso aqui é uma pura verdade, tá? Vários fundos de tijolos tiveram aqui uma queda bem significativa do VP. Isso aqui pode acabar gerando uma distorção frente ao mercado real.
Mas aqui eles estão seguindo as regras, né? As normas dizem que eles devem utilizar o fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa sendo utilizado, tem sim uma penalização aqui bastante pesada sobre o VP mostrado. Mas o caso aqui, ele nem reclama dessa questão do fluxo de caixa descontado que pressiona bastante para baixo o VP dos fundos de tijolos. Mas ele reclama da periodicidade anual com que esse VP dos fundos de tijolos é avaliado. Então, por exemplo, se você tiver aqui um fundo que tem avaliação no mês de junho, será no mês de março está visualizando o VP que foi auferido há 11 meses atrás. Então, você realmente está com um VP defasado. Mas aqui vai fazer o quê? Vai fazer avaliação semestral, trimestral. As avaliações elas têm um custo, né? O cotista tá realmente querendo que o gestor ele gaste com essas empresas de avaliação que são caras todo semestre, todo trimestre. É isso mesmo que o cotista quer, ter um rendimento menor para ter mais avaliações. Então aqui para mim, mais uma crítica não faz o menor sentido, tá? O menor, mas o menor sentido mesmo. Ok, próximo ponto que ele cita é a diluição por emissões excessivas. E aqui sim ele começou a entrar em críticas que realmente são válidas, tá? Concordo com ele, emissões são muito chatas. E aqui, enquanto o mercado não atingir patamares aqui de vários e vários bilhões de reais, aqui cada emissão vai ser insignificante. Realmente a questão das emissões é um ponto bem chato, tá? Lembrando que você pode diminuir esse fator de diluição tendo uma carteira majoritariamente de fundos de papel, já que o fundo de papel vai te remunerar tanto com os juros quanto a correção monetária, apesar de você também pode estar exposto aqui à diluição de taxas, né? Um fundo com taxas lá em IPCA mais 12, depois fazer emissão no período que vai comprar a taxas menores, essa taxa pode cair para IPCA mais 11, IPCA mais 10. Apesar de que para ter essa diluição, precisa ter tido uma queda brutal nas taxas, né? Se tem essa queda brutal nas taxas, provavelmente você vai ter tido uma valorização enorme da cotação do fundo imobiliário que você comprou lá atrás. Então, aqui realmente uma crítica que faz um pouco mais de sentido. Agora aqui, a próxima crítica que ele faz, também para mim não faz o menor sentido, ele fala de prêmio de risco pouco atrativo. Então, basicamente que ele pegou taxas de fundos high grade para reforçar a tese dele. E, por exemplo, falou que comparou com títulos do Tesouro Direto da NTNB que estão remunerando aí PCA mais 8,30. Falou aqui de fundos que estão com uma taxa de IPCA mais 9,5. Se não estou enganado, ele pegou foi MCRE 11, que ele utilizou ele mostrou lá no vídeo dele. Primeiro, a taxa de IPCA mais 8 do Tesouro Direto, você tem imposto de renda, né? Imposto de renda sobre é, é, a parte IPCA, então basicamente imposto sobre imposto. Segundo, ele fez a comparação entre a taxa da NTNB versus a taxa, a cota patrimonial. Mas aí ele esqueceu de falar que os imobiliários estão sendo negociados com desconto, né? Porque o mercado, para ajustar essa questão do prêmio de risco, a gente tem uma queda da cotação. Então não faz sentido ele fazer essa comparação entre o valor do TNB com a taxa média AVP, sendo que os fundos estão sendo negociados com descontos. Então, para mim, mais uma comparação que não faz o menor sentido. Para mim, foi mais um ponto para ele encher linguiça aqui no vídeo dele. Além disso, temos vários fundos aqui com prêmio de risco lá nas alturas, né? Temos alguns fundos aqui que eu posso citar, Mana 11, por exemplo, RIF 11, CYCR 11, VINF 11, realmente de rendimentos de 1,30, 1,20, até 1,15%, 1,25%. Isso aqui dá um prêmio de risco enorme, tá? Enorme aqui para renda fixa. Para mim não faz o menor sentido isso daí que ele falou, tá? Basta você ter uma boa seleção, saber escolher bem, que você vai conseguir aqui ativos com excelente prêmio de risco frente à renda fixa.
E o sétimo ponto que ele cita é o giro de portfólio. Aqui está falando sobre mudanças bruscas no portfólio em fundos de tijolos. E olha, esse sentido aqui dele, eu senti um pouco de drama, tá? Tem realmente muito fundo aí que está fazendo giro negativo. Também tem vários outros que estão fazendo giros positivos, como TEP 11, FATN 11. Olha, que para mim foi mais um ponto para encher linguiça, tá? Para bater um número aqui mais elevado aqui de motivos o porquê que ele vendeu. Então, aqui para mim, olha, não sei o que que esse tal de Rafael aqui ele teve de experiência ruim com o fundo imobiliário, mas enfim, é que provavelmente alguém que talvez não fez uma boa seleção ou só comprou ativo modinha, não soube escolher aqui fundos imobiliários de boa qualidade. Mas enfim, para mim falou muita, mas muita besteira mesmo, tá? Então é isso. Como eu disse no início do vídeo, fundos imobiliários têm sim muitos motivos para você criticar, mas esses motivos que ele colocou aqui, para mim, não fazem o menor sentido, a maioria deles. Então é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.